Fala galera, eu quero estar compartilhando com vocês o capítulo 4 da primeira carta de João. A gente já estudou 3 capítulos e hoje a gente vai estar compartilhando sobre o capítulo 4, alguns ensinamentos que João ele passa para nós. Então eu quero estar compartilhando com você. A gente tem aprendido que João estava combatendo uma grande seita, né? Então a gente vê ele escrevendo essa carta para combater essa heresia que estava se levantando no meio da igreja. E a gente vai ver do versículo 1 ao versículo 6, João ele fortalecendo a igreja para que eles permanecessem firmes na sã doutrina, né? Então João está falando, olha, não se enganem com os falsos profetas. E ele diz uma palavra, um versículo muito abençoado e uma palavra muito profunda para nós. No versículo 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Uau, essa palavra é muito poderosa, porque João está fortalecendo a igreja, né? Ele está dizendo, olha, maior é o que habita dentro de vocês do que o que está no mundo. E a gente vai ver que os cristãos do primeiro século, eles entenderam essa palavra do apóstolo João. E eles viveram não temendo mais nada. Então João está falando essa palavra para que eles se fortalecessem contra os falsos profetas, né? Ele está falando, olha, maior é o Espírito que habita em você. Maior é o Espírito Santo, maior é Jesus Cristo que está morando dentro de você do que qualquer coisa que está do lado de fora, que está no mundo. E a gente vê que os cristãos, eles entenderam essa palavra. E eles começaram a viver de maneira intensa para Deus, eles começaram a entregar todo o seu coração e todas as suas forças para Deus. Então a gente vai ver que os cristãos do primeiro século, eles viveram coisas sobrenaturais da parte de Deus, mas porque eles entenderam que maior é aquilo que habitava neles do que aquilo que estava no mundo. Então a gente vai ver que eles não temiam o Império Romano, que era o que estava abalando a terra naquele momento. Eles não temiam a morte, eles não temiam as dificuldades. Eles acreditavam que o Espírito Santo estava com eles em todo o tempo, sabe? E eu vejo que nos nossos dias, muitos de nós temos perdido essa essência, né? Muitos de nós temos nos esquecido o quão poderoso é a presença de Jesus dentro de nós. Eu quero te lembrar, nesse vídeo, que você entenda o quão poderoso é a presença de Jesus Cristo na sua vida, né? Maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo, né? Jesus Cristo, ele é maior do que qualquer situação, ele é maior que qualquer doença, ele é maior que qualquer dificuldade, ele é maior que o desemprego. E eu quero que você entenda isso, que independente das dificuldades exteriores que você passa, das lutas, né, das tribulações, se você manter a confiança em Deus, se você acreditar no Espírito Santo e você alimentar essa comunhão com Deus, maior é o que está em você. Que você tenha confiança em meio às lutas, que você não venha a temer nada, mas que você se fortaleça em Cristo Jesus, para que o poder que habita dentro do seu coração possa fazer a diferença aonde você for. Então João está ensinando a igreja a eles entenderem o quão poderoso é o Espírito Santo, que você possa entender também. Talvez toda essa situação que nós estamos passando é para que a gente volte a entender que o nosso Deus, ele é poderoso e ele é o único sobre todos. Ele é o único rei, ele é o único exaltado, ele é o único que merece toda a glória e toda a honra. Que a gente volte a entender isso e a valorizar o que habita dentro de nós. Então a gente aprende isso do versículo 1 ao versículo 6, né? João ele fortalecendo a igreja. Do versículo 7 até o final do capítulo 4, né? Até o versículo 21, João ele vai estar nos ensinando que uma das evidências de que nós somos filhos de Deus é a nossa demonstração do amor, né? Jesus ele veio nessa terra e ele veio evidenciando o amor, né? Ele veio vivendo de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas da sua época estavam vivendo. A gente vê que Jesus ele foi o contrário do que os religiosos estavam vivendo, porque Jesus ele demonstrou o verdadeiro e o puro amor. Então João ele vai nos ensinar do versículo 1 ao 21, do versículo 6 ao 21, que a gente deve viver em amor, que a gente deve ser aperfeiçoado no amor. Eu quero estar compartilhando com vocês 2 versículos. O versículo 10 que diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uau, essa palavra é maravilhosa, porque a gente percebe que não fomos nós que escolhemos a Deus, né? Não foi a humanidade que estendeu a mão para Deus, mas foi ao contrário, Deus estendeu a mão para a humanidade. A cruz de Cristo foi uma iniciativa de Deus,
Foi Deus salvando a humanidade, foi Deus ele libertando a humanidade. Então deixa eu falar para você que está vendo esse vídeo, você é um escolhido de Deus. Jesus ele te ama, Jesus ele morreu por você naquela cruz. E ele quer te salvar, ele quer que você viva para ele. Mas isso é a escolha sua. Jesus ele já fez o papel dele, ele já estendeu, a mão dele está estendida para você, né? E se você entender isso, que ele nos amou primeiro, ele nos amou mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente fazendo um monte de coisa errada, mesmo assim ele escolheu nos amar, né? Ele escolheu nos amar de uma forma intensa e de uma forma única, pagando com a sua vida, pagando com o seu sangue, para que eu e você tivesse a vida eterna. Esse é o maior privilégio da cruz, é a gente saber que há um lugar nos esperando, é a gente saber que Cristo morreu por nós e Ele quer que a gente vá morar com Ele. Então entenda isso, que você é precioso para Deus, que Jesus Ele te ama independente da sua vida, né? E essa palavra nos mostra também que nós não estamos acima de qualquer outra pessoa. Todos os seres humanos eles estão em total igualdade perante Deus. O amor de Cristo ele é sobre todos da mesma maneira que Ele é sobre a minha vida. Não é mais aquele mais amado por Deus e menos amado. Não, Deus ele ama todos da mesma maneira. Sabemos sim que tem aqueles que agradam mais a Deus e aqueles que desagradam a Deus. Mas o amor ele está em igualdade. Então eu quero trazer para você que você entenda que Cristo ele te ama. Que Cristo ele morreu por você. Que Cristo ele quer que você viva para Ele. Que Ele quer que você escolha Ele para que você possa ir morar com Ele um dia. Para que você possa viver dessa terra de uma maneira diferente, entendendo o amor dele por você. E para encerrar, o versículo 11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Essa palavra que eu quero encerrar e deixar para o coração de vocês, que da mesma maneira que Cristo nos amou, cabe a nós a obrigação de amar o nosso próximo também, com a mesma intensidade, com a mesma vontade que Cristo nos amou. João no seu evangelho ele vai dizer isso, relatando as palavras de Jesus, que Jesus ele vai falar que os discípulos dele serão reconhecidos por aqueles que amarem os outros como Ele nos amou. Não é como eu, Gustavo, amo você, não, eu devo te amar como Cristo me amou. Isso é muito mais profundo do que a gente tem vivido. Se eu te perguntar se você tem amado os próximos como Cristo nos amou, com certeza a sua resposta será não, Mas eu quero que a gente desperte para isso em nome de Jesus. Que a gente tenha desespero em buscar a Deus e entender que nós estamos longe de amar as pessoas como Cristo nos amou. Que a gente possa ser desperto em nome de Jesus. Que Deus ele possa abrir os seus olhos, que Deus ele possa abrir os meus olhos, para que a gente comece a viver verdadeiramente como Cristo viveu. Como o mundo tem sentido falta de Cristo nessa terra. Como o nosso tempo, os nossos dias têm sentido falta de Jesus Cristo. E muitas vezes tem pesado no meu coração, porque eu sei que eu deveria ser a evidência de Cristo, e muitas vezes eu tenho deixado de ser. Então eu quero deixar essa palavra que confronte mesmo o seu coração. As pessoas elas estão precisando de Cristo, e você é o Cristo que elas estão vendo. Que você não envergonhe o nome de Jesus, por favor, que você possa fazer a diferença, porque Cristo ele quer te usar, independente das suas dificuldades, das suas falhas. Cristo ele quer te usar tremendamente. Que você entenda isso em nome de Jesus. Esse é os aprendizados aqui que a gente trouxe desse capítulo 4. Espero que você tenha sido abençoado e tamo junto. Valeu!